Exemplo número 1. Y igual a 3x menos 6. A pergunta do problema é bem simples. Faça o esboço desse gráfico. Fazer o esboço do gráfico, meus queridos amigos, significa apenas descobrir duas coisas específicas: o OX e o OY. O que significa isso? Significa os pontos em que a reta toca no eixo X e que a reta toca no eixo Y. Que pontos são esses? Vamos dar nome aos bois. Lembre-se, em nome de Deus, nós aprendemos isso nos capítulos anteriores. O ponto em que o gráfico toca o eixo Y, o ponto que o gráfico toca o eixo X, toca o eixo X, chama-se raiz da função. Isso ocorre quando y for igual a zero. Na segunda parte, o ponto em que o gráfico toca o eixo Y é quando o X for igual a zero. É isso que nós vamos fazer aqui. Vamos descobrir esses dois pontos. Agora que nós já temos nossas raízes, deixa eu escrevê-la aqui embaixo, tá bom? Y igual a 3x menos 6. Ponto número 1, vamos colocar o quê? X igual a zero. Primeiro ponto. Quando x for igual a zero, y vai ser igual a coisa. Vai ficar 3 vezes 0 menos 6. Vai ficar y igual a menos 6. Isso aqui vai ser um par ordenado, que vou chamar de ponto 1. Quem vai ser esse ponto 1? X igual a 0, y igual a menos 6. Não esqueça que é sempre nessa ordem. No segundo caso, que foi caso número 1, caso número 2, temos que fazer agora quando y for igual a zero. Deixa eu escrever isso aqui mais bonitinho. Quando y for igual a zero. Então vai ficar como? É só achar a raiz da função. Vai ficar y igual a 3x menos 6. Só que y é igual a zero. Então y igual a 3x menos 6. Eu posso colocar 3x menos 6 igual a zero. 3x igual a 6. X é igual a 6 dividido por 3. X é igual a quanto? X é igual a 2. Ou seja, quem é esse ponto 2? Esse ponto 2 é x igual a 2 e y igual a 0. Agora que eu tenho esses dois pontos, eu só preciso sempre, por favor, lembre disso que eu vou falar. Quando eu for desenhar o desenho, o esboço de um gráfico, eu só preciso achar esses dois pontos. Se eu achar esses dois pontos, acabou. Vamos escrever aqui agora. Vou desenhar o plano cartesiano, bem bonitinho. YX. Quais são os pontos que eu tenho? O primeiro ponto que eu tenho é x igual a 0, y igual a menos 6. Está aqui, x igual a 0, y igual a menos 6, digamos que vai ser por aqui. Está aqui. Qual o segundo ponto? O segundo ponto que eu tenho é x igual a 2, y igual a 0. Vai ficar como esse daqui, x igual a 2, y igual a 0, aqui sempre em cima do plano. Não esqueça que esses pontos, 0x, aliás, x e 0 e 0y, são pontos que tocam os planos cartesianos, portanto, são em cima do gráfico. Ah, sim. Se eu unir os dois pontos, adivinha? Eu tenho um gráfico. Parabéns. O nome disso se chama esboço de uma função polinomial do primeiro grau. Gostaram? Determine o valor da função afim f de x igual a menos 3x mais 4 para x igual a 1, x igual a 1 terço, x igual a 0 e x igual a k mais 1. Quando a gente fala que é uma função, que ele está dizendo aqui, que é uma função f de x igual a menos 3x mais 4, e ele fala f de alguma coisa, quando ele fala f de A, significa que é menos 3, e onde tiver x, você substitui pelo A, vai ficar 3A mais 4. Então, quando ele pergunta aqui na letra A, quanto que é f de x para x igual a 1, ele quer saber quanto que vale f de 1, ou seja, x igual a 1. Vai ficar 3 multiplicado por 1 mais 4, tá bom? Então, f de 1 vai ser igual a quanto? A menos 3 mais 4. Isso aqui vai ser igual a 1. Letra B, fx igual a 1 terço. Significa o quê? F de 1 terço. Onde tiver x, eu substituo por 1 terço. Menos 3 multiplicado por 1 terço, mais 4. Menos 3 dividido por 3 é menos 1. Menos 1 vezes 1 é igual a menos 1. E menos 1 mais 4 é igual a 3.
Quando ele pedir f, letra C, x igual a zero. X igual a zero significa f de zero. Marcela? Aliás, Vini, me dá esse controle bem aqui. O outro Vini. Que deve estar uma temperatura horrorosa lá fora, né? F de zero significa x igual a zero. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 3 multiplicado por zero mais 4. Vai ficar quanto? F de zero igual a 4. E finalmente, quando ele fala letra D, x é igual a k mais 1. O que significa isso? Significa f de k mais 1. Onde tiver x, eu substituo. Vai ficar 3 multiplicado por k mais 1, x. Tudo isso somado com mais 4. Fazendo propriedade distributiva aqui, f de k mais 1. Isso aqui vai ser igual a 3k mais 3 mais 4. F de k mais 1 é igual a 3k mais 7. Meu Deus, eu fiz errado o cálculo. Aqui é menos k, desculpa, tá? Poxa, José, tu não falou nada, José. Vai ficar f de k mais 1 é igual a quanto? A menos 3k, menos 3 mais 4. F de k mais 1 é igual a menos 3k menos mais 1. Quando nós fazemos substituição, não significa achar o valor de x, alguma coisa assim, entendeu? Significa fazer apenas o desenvolvimento da função, que é o que se pede nesses casos, nessas situações. Vamos dar uma olhada aqui na próxima questão, por favor. Construa em um sistema de eixos ortogonais o gráfico dessa função. Quando ele fala eixos ortogonais, é x, y, tá bom? O nome do que eu vou ensinar para vocês chama-se desenhar o esboço do gráfico, tá? O esboço do gráfico coloca apenas duas coisas, a raiz e o coeficiente linear da função. Quando eu escrevo uma função y igual a x mais b, que por favor fique claro, é a mesma coisa que f de x igual a x mais b, esse b aqui é o chamado coeficiente linear. O coeficiente linear é o ponto em que a reta toca no eixo y. De novo, o que é o coeficiente linear? É o ponto que é o ponto que a reta toca no eixo y. Ponto final. E o que é a raiz da função? A raiz da função é só igual a zero. Então, para a gente fazer esse gráfico aqui, vai ser o seguinte. Passo número 1. Vamos achar a raiz, tá? Ele falou f de x igual a 2x mais 3. Isso aqui, na verdade, é y igual a 2x mais 3. Eu vou colocar y igual a zero, porque achar a raiz da função é igual a zero, né? Vai ficar 2x mais 3 é igual a zero, 2x é igual a quanto? Menos 3, x é igual a quanto? Menos 3 sobre 2, beleza? Agora vem aqui o gráfico, tá? YX. Vocês estão vendo esse número bem aqui? Que número é esse aqui? Esse 3 é o coeficiente linear. E o que é esse coeficiente linear? É o ponto em que a reta toca o eixo Y. Fala. É o ponto que a reta toca o eixo Y. Só isso. Então, tu coloca aqui, ó, 3. Qual é a raiz que eu achei? Menos 3 sobre 2. Onde é que está menos 3 sobre 2? Por aqui. Concorda comigo? Parabéns. Você tem o gráfico de uma reta. Gostaram? Bora fazer outra? Tira e preenche aí rápido. F de x é igual a quanto? X mais 3. Como é que se monta o gráfico, Júlia? Duas coisas. O que a gente tem que achar? A raiz e o coeficiente linear. Bora achar a primeira raiz aqui, tá? Isso aqui é y igual a x mais 3. Como é que acha a raiz? X mais 3 é igual a zero. X é igual a quanto? Menos 3. Aí monta o gráfico, tá bom? Aqui y, aqui é x. A raiz está aqui, menos 3. Beleza. E o que é isso daqui mesmo? Isso aqui é o coeficiente linear.
coeficiente linear é o ponto em que a reta toca o eixo y. Vai ser igual a quanto? 3. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Letra A, letra B, letra C. F de x igual a menos 2x mais 5. Acha a raiz y igual a menos 2x mais 5. Menos 2x mais 5 igual a 0. Menos 2x igual a quanto? Menos 5x é igual a menos com menos mais. 5 sobre 2. Faz o gráfico. Y, x. X é igual a quanto? 5 sobre 2. E y igual a quanto? O coeficiente linear, que é quanto? 5. Esse ponto, eu faço. Acabou. Vocês já entenderam a ideia, não é verdade? Beleza. Vou fazer a última, eu vou deixar para vocês. Tirem print, por favor. Questão 17. Ele fala o seguinte aqui. Determine o valor de m para que o gráfico da função f de x igual a 2x mais m menos 3 intersecte o ponto y no ponto 0 e 5. Quando ele fala, senhores, quando ele fala o ponto 0 e 5, isso significa x igual a 0, y igual a 5. E como ele quer o valor de m, nesse caso, é só fazer a substituição do problema, tá bom? Quando ele fala, pessoal, vamos lá. Quando ele diz f de x igual a 2x mais m menos 3, significa que y é igual a 2x mais m menos 3. O que nós iremos fazer é substituir os valores de x e y correspondentes. Ora, vai ficar como isso daqui? Y é igual a quanto? Acabei de falar. Y é igual a quanto? 5, que é igual a 2 multiplicado pelo valor de x, que é 0, mais m menos 3. Então, nós vamos achar o valor de m. Então, 5 é igual a quanto? M menos 3. M é igual a quanto? M é igual a 8. Simples, não é verdade? Letra B, que ele fala, é intersecte o eixo x no ponto 3 e 0. Quando ele fala que é o ponto 3 e 0, o que significa isso? Significa que eu tenho x igual a quanto? 3 e y igual a quanto? 0. Marcela, pode tirar algumas fotos aqui, bem de perto da gente, pra gente colocar no nosso Instagram, por favor? X igual a 3 e y igual a 0. Vai ficar como? Ele falou que f de x igual a 2x mais m menos 3. Então vai ficar como? Isso aqui, na verdade, é y igual a 2x mais m menos 3. Y igual a quanto? 0, que é igual a 2 vezes 3 mais m menos 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual... 2 vezes 3 é 6, né? Passa para o outro lado, menos 6, que é igual a m menos 3. M vai ser igual a menos 6 mais 3. M é igual a menos 3. É simples, é só a aplicação do que nós estávamos estudando, tá bom? Já? Vamos lá.